edificação que chama bastante atenção nessa área, justamente por é essa... engraçado, ninguém conhece, porque eu fui Ninguém perguntando conhece, de lá né? pra cá onde é o Palácio Capanema. Ninguém sabia, ninguém Casa, conhece, né? né? Deixa eu Nem ele sabia. Então, a gente brinca justamente com essas coisas, que como pode, né, uma edificação oficial, né, que tem, enfim, foi inaugurada para ser uma sede de um ministério, né, e é desconhecido de pessoas que trabalham, inclusive, na gestão pública, né, então o guarda municipal não saber onde fica o Palácio Capanema, na verdade, foi maravilhosa. eu acredito, Não sei não, isso aí. não sabem, né. Então esse prédio, ele é mais um dos integrantes do conjunto de prédios que a gente chama hoje de Esplanada dos Ministérios. Então a Esplanada dos Ministérios, ela pega aqui do Palácio Capanema e vai até Antônio Carlos, presidente Antônio Carlos, né? E ocupa o terreno que no passado, lá nos anos 20, era ocupado pelo Morro do Castelo. Isso aqui? Tudo isso aqui. Então, Isso aqui é a gente fala de Morro do Castelo, se a gente fosse enquadrar pelas ruas atuais, né? Então ele ficava compreendido entre a Rua São José, entre a parte litorânea onde está a perimetral, né? A Rua Santa Luzia e a Rio Branco. Então, quer dizer, toda essa área era a extensão do Morro do Castelo, né? Uma vez ele devastado em 1922, né? Já que naquela época já se pensava em urbanização e limpeza da cidade do Rio, né? E tem a ver também com a ideia de saneamento, já que sempre se discutiu, né, desde o século XIX, que o Rio de Janeiro cresceu entre morros e não soprava vento. E isso era um ponto que favorecia a proliferação de doenças, né? Então essa... Dê uma canetinha para ele. Né? Então essa ideia... Esse arco de em parte conta dessa ideia, né? Essa área venta bastante porque ela pega justamente o vento que vem do mar, né? Na verdade, a cidade não pegava esse vento por conta do morro, o morro tapava, né? Então, assim, eles não deixam, embora a gente tenha perdido assim, um legado histórico muito grande, porque a cidade veio a partir do Morro do Castelo, né? A primeira ocupação lá no século XVI, mas por outro lado eles não deixavam de ter razão, que realmente arejou a cidade, né? Então, no local desse Morro do Castelo vai surgir um planejamento mais moderno, que seria justamente essa esplanada dos ministérios, ou a esplanada do castelo, né? Esplanada, né, porque tem a ver com planificação, então, isso é um projeto, né, onde o governo precisava, né, construir ali a sua nova sede de poder naquele momento. Então, o morro ele é desmontado em 1922, no final dos anos 20, né, vai haver a limpeza do terreno e na década de 30 já começam as obras dos primeiros prédios dessa área. Então vai surgir aqui o Ministério do Trabalho, que é a Justiça Federal, o próprio Palácio Capanema, que começa em 36, ele vai ser inaugurado em 45, o Tribunal de Justiça mais lá na frente, né? E a gente tem o Palácio da Fazenda, né? Também aqui no Antônio Carlos. Então, eles compõem esse conjunto de prédios, né? E que tem aí umas particularidades, né? Como eles são basicamente da mesma época, só variando assim um ano ou outro, né, na inauguração, então eles seguem um estilo que vai desde o eclético ao moderno, né? Então o Palácio Capanema, ele foi considerado em 45 a maior expressão, ou talvez a expressão mais pioneira do modernismo, né, expressado em obras públicas, né, por assim dizer. Então ele foi um marco do modernismo no Rio. Tá? Já ouvi falar, né? Então em 45. Né? Então, quais são as características da arquitetura moderna? Né? Justamente pavimentos, né, sustentados por pilotis, né? Sempre essa parte mais planificada também, né? O emprego de paisagismo também entra um pouco nessa parte moderna, quando a gente vê ali em cima, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ali em cima tem um jardim suspenso, né? E essas plantinhas é um jardim suspenso, né? E de segunda a sexta, qualquer pessoa pode ir lá visitar, é aberto, basta pedir, né? Ou até aconselho, não sei se tiver
horário, se tiver um tempinho, vocês podem ir ali. É gratuito. Tem uma galeria de artes lá em cima, que conta a história, toda a história do palácio, né? Como foi o primeiro projeto. Na verdade, ele é resultado de um segundo projeto. O projeto original ele não foi feito, né? E esse projeto ele é assinado por uma equipe de arquitetos que eram jovens na época, e entre esses arquitetos chefiados pelo Lúcio Costa, né, que foi eu diria assim, o arquiteto que mais se expressou no modernismo a nível de trabalhar um equilíbrio entre arte moderna e patrimônio histórico. Então ele tem vários trabalhos de reconstituição e adequação de, por exemplo, de patrimônios antigos, né, fazendo uma certa ambiência com o moderno. Então, por exemplo, a muralha do Outeiro da Glória e aquele jardim que tem na frente é uma concepção do Lúcio Costa. A reconstrução da arquitetura do Arco do Teles, na parte de cima, né, do Sobrado, também é uma concepção do Lúcio Costa. Então ele pegou vários trabalhos assim nesse sentido. Ele foi o arquiteto que chefiou a equipe, né, que fez o projeto do Palácio Capanema. E nessa equipe faziam parte, né, entre os arquitetos, os dois mais importantes, né, que hoje são consagrados, né, o falecido Oscar Niemeyer e o Afonso Reid. O Afonso Reid, por exemplo, é o responsável pela arquitetura do Museu de Arte Moderna, né, que tem a ver, claro, com o Palácio Capanema, porque antes dele ser criado, dele ir lá para aquele prédio novo, né, ele funcionou aqui. Então, em 1945, né, o Palácio Capanema ele é inaugurado, né, pelo presidente Getúlio Vargas, né. Na época, o ministro da Educação, isso era Educação, Saúde e Cultura, era tudo junto, né, porque depois vai modificando a questão dos ministérios, né. Era o próprio Gustavo Capanema, né, por isso que ele tem esse nome, tá? E aí a gente tem justamente, né, tem uma plaquinha ali no canteiro. Né, funcionou como uma plaquinha bem pequena no meio do gramado. Tem uma plaquinha ali, né? Então, como ele foi inaugurado como antigo Ministério da Educação, e aí ficou Ministério da Educação e Cultura, né? Ficou MEC, né? Que era a abreviação, e para muitas pessoas continua como sendo MEC até os dias de hoje. E na década de 60 houve uma... O que aconteceu, né? Com a inauguração de Brasília, tudo foi centralizado para o interior do Brasil e aqui ficou apenas algumas repartições federais, né? Então hoje em dia a gente tem uma biblioteca funcionando que é muito boa, Euclides da Cunha, até recomendo vocês também gostam de aqui mesmo, acho que é terceiro ou quinto ou quarto andar, e empresta livro, né? Inclusive ela tem uma coleção muito boa de histórias do Rio de Janeiro, para quem gosta de ler, pegar emprestado, vale a pena, né? Então tem uma biblioteca, essa biblioteca é associada ao acervo da Fundação Biblioteca Nacional, né? Mas ela serve justamente para atender os usuários. Funciona aqui também o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, uma parte dele, né? Porque na verdade é regional na Rio Branco, mas a parte do acervo, né, de arquivo, pesquisa fica aqui. E outras, né, repartições voltadas para o Ministério da Cultura. Então, na década de 60, deram o nome fizeram homenagem para aquele aqui, né, para aquele que mandou construir ou estava na gestão dele quando foi construído, e aí batizaram, né, essa estrutura de Palácio Capanema, né, motivo pelo qual talvez muita gente não lembre, né, não se recorde do nome, né, permanece até os dias de hoje, mas no imaginário ficou MEC, né. Outras coisas interessantes, o jardim, por exemplo, que eu havia comentado, ele foi uma concepção do Roberto Burle Marx, tá? E o painel dos azulejos, né, uma contribuição também do Cândido Portinari, né, que inclusive também assina, né, os painéis de pinturas que tem no interior do prédio. Então a parte da galeria tem várias obras dele, né? Além disso, a gente tem ali ao lado, vamos chegar um pouquinho mais pra cá, aquele monumento, né, que aparece um menino, uma menina, um monumento dedicado à juventude, né, um monumento à juventude brasileira, né. E iguais a essas estátuas, né, também existem outras espalhadas pelos pavimentos aí da edificação, são bustos, né, aliás, são bustos de estátuas, né, e no Jardim Suspenso também tem uma, que é uma mulher sentada, né.